Toda startup começa com uma ideia. Mas o que faz uma ideia ser boa o suficiente para virar um produto? Na sua visão, o que diferencia uma ideia de bar de faculdade de uma que realmente tem potencial de virar um negócio? Pergunta complexa, Daniel, mas vamos falar um pouquinho da história da Gubertec e depois eu respondo sua pergunta, para você entender. Da onde eu tirei a ideia da Gubertec? A Gubertec, na verdade, eu trabalhava como executivo e contratava serviços de consultoria especializada em estratégia de TI mundo afora, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. Então, eu me vi numa situação de, depois de 20 anos, deixar a empresa que eu me formei, né, que me formou o profissional Franklin Mello, e passei a procurar novos trabalhos, novas posições. A primeira ideia que eu tive, falei assim, vou adquirir uma franquia de sapato, né? Graças a Deus não deu certo, graças a Deus não foi, porque logo em seguida teve a pandemia e essas lojas de shopping realmente faliram. Então eu falei, olha, várias empresas me procuravam para me contratar e o salário era pife, era um salário que não era compatível com o que eu ganhava na multinacional. Naquele momento eu falei assim, olha, não tem condição, né? A gente vai ter que, de repente, abraçar 3, 4 empresas dessa para poder cumprir o salário que eu tinha. E foi essa ideia que eu tive. Eu falei assim, eu vou oferecer esse serviço que eu contratava nos Estados Unidos, que é o CTO as a Service, para particionar o meu tempo e vou ficar 6 meses aqui. Só que assim, acabou que deu certo, né? Acabou que nós conseguimos um cliente, abrimos a Gubertec em março, conseguimos um cliente em abril, em 2 meses a gente já tinha atingido o break-even e começamos a estruturar o que era uma empresa, né? Mas eu tenho dado bastante conselho a startups e eu costumo falar que o que diferencia uma grande ideia da garagem da faculdade é, na verdade, gerar nota fiscal, né? Eu ouvi algumas vezes falando que inovar, na verdade, é gerar mais e maiores notas fiscais, melhores notas fiscais. Então, se você não fatura, se você não gera receita, a sua ideia não presta, ou a sua ideia não é viável. Tem gente que tem grandes ideias que morre na garagem, que morre no notebook, no PPT. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é receita. Tem que buscar receita, tem que buscar clientes. E a partir do momento que é um negócio lucrativo, que sai do mundo das ideias, que sai da ideologia, da vontade de querer fazer alguma coisa, e gera nota fiscal, e você gera faturamento, isso é uma grande startup. Entendeu? E o que eu costumo falar para as pessoas as empresas que eu aconselho, é para a gente sempre pensar de usar aquilo que você tem de conhecimento, aquela sua formação. Não adiantava nada o Franklin Mello tentar abrir uma loja de sapato, porque eu nunca vendi sapato. Não adianta nada o Franklin tentar ir para o varejo se o Franklin sempre foi de indústria. Então a gente sempre tem que pensar que a gente tem que usar aquilo que a gente conhece mais. Então, se você é um dev de quê? Né? Você é um dev financeiro, você é um dev de indústria, você é um dev de varejo, procura uma ideia naquele mercado que você mais conhece, porque a chance de você errar vai ser bem menor.